Prezados irmãos, a paz do Senhor a todos. Desejo que a bênção de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus, de nossa Mãe a Virgem Maria Santíssima, também da nossa querida e santa Avó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, e a bênção soberana do nosso querido e santo irmão Aldo, esteja com todos neste dia tão especial de Natal. Desejo que cada um dos irmãos tenham vindo a esta reunião ou estejam assistindo esta reunião online com muito amor em seus corações. Um desejo muito grande em sua alma de continuar a prestar o louvor que já iniciaram no dia de ontem ao nosso bendito Mestre Jesus, pelo dia do seu nascimento. E também a nossa mãe, a Virgem Maria Santíssima. Nós vamos iniciar nossa reunião com uma oração. Convido os irmãos, por gentileza, que puderem, fiquem em pé, com suas mãos levantadas, com sua cabeça curvada. Nós vamos orar. Com muita reverência, assim oramos. Ó querido e eterno Deus, nosso Pai Celestial, honra e glória sejam dados a Ti, Pai Santo, no mais altos céus. Honra e glória sejam dados ao vosso divino Espírito Santo, ao Teu Filho amado Jesus, nosso divino Mestre, Salvador, cujo dia, cuja data, cujo momento estamos homenageando ao Senhor Jesus, porque vieste a esta terra neste dia 25 de dezembro. Mas também exaltamos e glorificamos nossa bendita Mãe, a Virgem Maria Santíssima, Rainha dos céus, Mãe de Deus, Mãe de todos os filhos de Deus, Mãe de Jesus. Bendita Mãe, receba todo o amor, todo o louvor que cada um de nós, os teus filhos, viemos prestar à Senhora também. Mas não podíamos de forma alguma esquecer jamais da Santa Avó Rosa, nosso Espírito Consolador, que deu continuidade a esta obra maravilhosa que Jesus veio iniciar neste dia do seu nascimento. Querida e Santa Avó, receba todos os nossos louvores, agradecimentos e também esta festa, porque a Senhora continuou a vinda de Jesus entre nós. E sabemos, e com muita gratidão, que é eterna, porque Jesus mesmo disse que a Senhora viria e seria para todos sempre. Também honramos e glorificamos nosso querido e santo irmão Aldo, sucessor da Senhora Avó, nosso grande profeta, nosso grande mestre, continuador desta obra e aquele que garantiu a vitória desta igreja apostólica diante do mundo e também diante do reino dos céus. Receba todos o louvor, todo o amor, toda a gratidão que temos em nós neste dia tão especial, dia 25 de dezembro, dia em que nosso Senhor Jesus veio à terra, dando-nos esta oportunidade de libertação. Querido e santo irmão Aldo, abençoe esta reunião, abençoe cada irmão e irmã apostólicos que estão aqui reunidos, os irmãos que estão assistindo esta reunião pela internet, aqueles que estão a caminho desta ou de outras reuniões, os ouvintes do programa Hora Milagrosa, as pessoas que estão por este mundo, irmão Aldo, quem sabe hoje desgarradas deste rebanho, mas são de Jesus, são do Senhor, são da Santa Avó, que o Senhor possa desde já ir cuidando, zelando, amparando para que possam nos encontrar o quanto antes e ser feliz como nós somos. Abençoe grandemente esta reunião, este trabalho e todos os atos que aqui será realizado, que possa expressar a vontade do Senhor sobre a nossa. E assim declaro iniciada esta reunião em nome santo dos Senhores. Amém. Nós vamos cantar o primeiro hino de nosso inário, Igreja Forte. Somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante no poder celestial. Bandeira branca, nossa santidade.
Igreja aceitou de ser a mãe do Messias, o nosso eterno Salvador. Deixaste, ó Jesus bendito, tua glória na eternidade, vivendo aqui como homem para salvar a humanidade. Realmente, irmãos, a vinda de nosso Senhor Jesus à Terra dependeu exclusivamente, materialmente falando, de nossa mãe, a Virgem Maria Santíssima.
Deus, com sua infinita bondade, sabedoria e perfeição, fez a sua promessa de que enviaria o seu Filho amado Jesus. Mas através dela, de forma material, é que pôde Deus, nosso Pai, cumprir esta profecia. Então é por isso que este hino muito digno, que diz que graças a ela é que hoje nós podemos comemorar o Natal do nosso Senhor Jesus. E é uma grande realidade. Nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, muito digna, muito merecedora de todo o nosso amor, de todo o nosso louvor. Não só por isso, inclusive, mas porque também é a nossa santa protetora, está sempre ao nosso lado das mães, ao lado das avós, ao lado dos pais, ao lado dos filhos, ao lado das famílias, sempre ajudando, ao lado das pessoas boas e humildes de coração, que às vezes nem conhecem o poder que ela tem, mas com grande amor, com grande carinho, sabe que ela é uma santa de grande poder e autoridade e clama pelo seu nome, pede por ela em pensamento, às vezes até com outros nomes, com outra maneira de que aprendeu, mas clama por ela como mãe de Jesus e são atendidos, graças à proteção e o amparo e também à misericórdia desta santa tão bondosa, tão carinhosa que nós temos nos céus e aqui para todos os fiéis que vivem na terra, também neste mundo. Nós vamos ouvir o coral que apresenta mais um hino que tem o título Graças ao Nosso Jesus.
Jesus bendito, nosso eterno Salvador, queremos te homenagear nesta noite cheia de
esplendor. Reunidos aqui estamos em perfeita união fraternal e com amor festejamos o teu glorioso Natal. Lembramos daquela noite maravilhosa, quando lá nas terras da Judéia o Senhor Jesus menino pobrezinho numa humilde manjedoura nascerá. Naquela noite a alvorada se fez mais bela, o infinito em luz resplandeceu, iluminado por uma linda estrela, anunciando que o Senhor Jesus nasceu. Os anjos lá no céu de glória e luz cantam lindos hinos de louvor, homenageando a ti, Jesus, nesta noite de Natal, ó Senhor. E nós, o teu povo desta igreja, com alegria e fé fervorosa, dedicamos a ti nossa homenagem nesta noite tão maravilhosa. Jesus bendito, nosso eterno Salvador, aceita a nossa homenagem nesta festa entoada em seu louvor. Prezados irmãos, nós temos por parte do Conselho de nossa Igreja uma saudação de Natal
em nome do nosso querido e santo irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, a todos nós, irmãos apostólicos. Amados irmãos apostólicos, com muita sinceridade em nosso coração, desejamos-lhes um feliz Natal, cheio de amor, de alegria, paz, amizade, humildade, harmonia e sabedoria, e que em união em seus irmãos e familiares possam desfrutar de um dia muito feliz e abençoado, completo dizendo de uma semana bastante feliz e abençoada. O Natal, nós podemos manifestar a alegria pelo nascimento de Jesus, por sua vida e seus ensinos maravilhosos. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, a Igreja Apostólica, são frutos do Natal de Jesus e fazem parte da nossa alegria. Que neste Natal e em todos os dias do próximo ano, possamos fazer de Jesus nosso melhor amigo, aceitando tudo o que Ele veio nos trazer, desde os seus exemplos, sua mensagem, seus ensinos, sua doutrina e disciplina, pois Ele é o maior sentido do Natal em nossa existência. Desejamos também que o Natal de Jesus seja a inspiração de dias melhores para o ano vindouro e que possamos cumprir com amor o nosso ministério nesta igreja, pelo reino dos céus e em favor da humanidade. Recebam as bênçãos preciosas de Deus, do Filho Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Temos também, irmãos, uma homenagem à nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Bendita Virgem Maria Santíssima, dedicamos à Senhora esta homenagem de amor e gratidão por tudo quanto fizestes e fazes pelo reino dos céus, por nossa igreja e pela humanidade. Santíssima Virgem Imaculada, escolhida, predestinada e preparada por Deus, nosso Pai, para ser a mãe do bendito Senhor Jesus. É com gratidão e reverência em nossa alma que declaramos diante de Ti o nosso amor e sincera veneração por Tua divina pessoa. Para nós apostólicos e para o povo de Deus, o Pai, és o manto protetor da graça divina, que nos protege de muitos sofrimentos. É exemplo de coragem, humildade, abnegação e digna és de nossa sincera adoração. Entre todas as tuas obras perfeitas se destacam a fé, a fidelidade com qual recebeste a nobre missão de se tornar a mãe do Filho de Deus, prometido pelos santos profetas em nome de Deus Pai. És, portanto, muito digna da saudação do anjo enviado por Deus que lhe disse: Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre todas as mulheres. Amada, venerada e adorada Mãe, por amor ao povo sofredor respondeste com toda sinceridade, amor e convicção: Eis aqui a serva do Senhor, em mim se cumpra conforme tua palavra. Jovem, cheia de ideais na vida, aguardando com fé a vinda do Messias prometido, aceitaste a incumbência de sem teres ideia do grande sacrifício que isto iria te custar. Passaram-se anos, muito sofreste, porque na mocidade do seu santo filho só o viste sofrer, e junto com ele sofrestes. Quanta amargura em tua alma suportaste, quanto o via andando de cidade em cidade, até mesmo cansado, muitas vezes sem ter onde repousar, dependemos às vezes da caridade humana, sofrera junto com ele, com todo o coração, e o penar em quantas vezes o teu coração de mãe a procuravam entre a multidão, mas nem sempre tinha o privilégio de mãe e o direito que te cabia de cuidar do teu filho Jesus. Eis a promessa do anjo que havia lhe dito que ele seria o Messias, por que retardava tanto a cumprir? Porém, sincera em tua fé, não duvidaste daquilo que havia sido anunciado. Teu conforto foi ver tomar conhecimento dos grandes milagres e saber de quanto amparo espalhava entre os sofredores e humildes. Chegou o momento do terrível desfecho. Jesus então traído, rejeitado, condenado, eis o amado Filho, carregando nos ombros aquela pesada cruz. Onde estava naquela hora de amargura?
passo a passo, junto com as outras mulheres piedosas e alguns apóstolos, ainda o seguia. Chegaram ao Calvário e a Senhora, contemplando o sacrifício do corpo santo que havia gerado, podemos imaginar quanta dor e quanto sofrimento. Mas as horas passaram e outro momento chegou, quando então o viste ressuscitado. Quanto gozo, quanta alegria pela vitória ganha. Porém ele voltou ao Pai, e agora restava a ti, como santa de Deus, ajudar a formar um povo para Deus, amparar como filho os que iriam lutar para divulgar teu nome e tua ressurreição. Desde então, Santíssima Virgem Mãe, quantas almas tem levado para Deus, quanta bondade e amor tens espalhado, quanto sofrimento tens aliviado. No tempo presente, outro grande feito realizaste, e cujo fruto surgiu o povo de Deus, a Igreja Apostólica. A Santa Avó Rosa, o outro Consolador, formada e preparada por Jesus, muito foi por ti amparada até que recebesse o precioso galardão, e ainda hoje luta ao teu lado para guardar este povo que muito te ama e te adora de todo o coração. O santo irmão Aldo, pastor e profeta destes tempos da regeneração e do juízo de Deus, sempre foi guardado e amparado por ti. E hoje, ó bendita Virgem Santíssima, lutas ao teu lado pelo povo do Consolador. Em toda a obra da Igreja Apostólica, sentimos o teu amparo. E muito a Senhora tem lutado para proteger e amparar os bons e humildes de coração, que estão dando valor ao teu sacrifício, o teu amado Filho bendito, e também ao Evangelho, à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que são as dádivas dos céus, bem como de Jesus nosso Senhor, para salvar e libertar os que nele creem neste santo, e também nestes santos, e na mensagem de fé e esperança da nossa Igreja Apostólica. É por tudo isso e por ser de inteira justiça que te prestamos nossa homenagem neste Natal e para todo sempre. Honra, glória e louvor ao teu santíssimo nome, Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe do povo de Deus e Rainha dos céus. Aceite esta sincera homenagem que nós, os teus filhos, te apresentamos com amor, gratidão e adoração. Irmãos, nós temos esta palavra que diz a nós a respeito de nossa Santíssima Mãe, Virgem Maria, e na sequência temos ainda uma mensagem que fala a respeito do Natal de nosso Senhor Jesus. Em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, desejamos que todos os nossos irmãos e irmãs apostólicas tenham um Natal muito feliz, com muita paz, alegria e união. Mas para isso acontecer na vida de todos, é preciso viver a mensagem do Natal. Mensagem esta que nos transmite a verdadeira paz espiritual, nos ensina a amar a Deus de todo o coração, prestar-lhe constante louvor por tuas grandes obras em benefícios dos bons e humildes de coração, e também na grande luta que ele tem travado a fim de conquistar os corações rebeldes, endurecidos, que não se humilham diante do Senhor e adorem, para que o adorem e passem a servi-lo com amor e gratidão, sendo em tudo fiéis, justos, leais e sinceros de coração. Portanto, a mensagem do Natal tem um duplo sentido, conforme cantaram os anjos na noite em que Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Este cântico nos ensina, em primeiro lugar, a sermos sempre muito gratos a Deus, servindo-o como verdadeiro amor, obediência, e prestarmos-lhe a cada dia nosso louvor e adoração, com uma vida honrada, justa e santificada, pois vivendo assim, nossa vida será um hino de louvor. Por tudo Deus, o Pai, tem feito para resgatar a alma do coração e do ser humano, digo melhor, arrependido e convertido, e dar-lhe a participação no seu reino e na sua glória. No passado, Ele, Deus, enviou à terra profetas de grande poder e virtudes, para encaminhar os homens no caminho do bem e da verdade, e preparar tudo para a vinda de Jesus. Nos tempos presentes da regeneração, enviar o Consolador e concluir a sua grande obra de salvação.
Outro significado do cântico nos anjos da noite de Natal é a doutrina que Jesus nos ensina. O amor, o perdão, a paz, entre todos os outros sentimentos, a perfeita união de espíritos, para um mundo melhor, de gozo, de alegria, de felicidade e prosperidade. Portanto, este é o significado do que diz: paz na terra aos homens de boa vontade. Boa vontade em aceitarem no seu coração e colocar em prática a doutrina, a disciplina de Jesus, que é o evangelho do reino dos céus, sabendo amar a Deus em todo o seu coração e amar o próximo como a si mesmo. Prezados irmãos, aceitem em seus corações a mensagem desta igreja, pois é a mensagem do Natal de Jesus. É por este motivo que a Santa Avó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo muito lutaram, procurando unir os corações e também unir as famílias, unir os lares, para que em tudo sejam perfeitos, sabendo valorizar a mensagem de Natal, Nosso Senhor Jesus, pela sua vida preciosa e a perfeita obra de salvação que realizou em favor da raça humana. Saibam dar valor ao ministério de nossa mãe, a Virgem Maria Santíssima, pois, como mãe do nosso Senhor e Rainha dos céus, sem ela não teríamos Jesus. Vamos unidos lutar para termos neste Natal uma perfeita união na igreja, nos lares e ter muita paz nos corações? O Natal de Jesus, nosso Senhor, é um grande presente de nosso Deus, do seu Divino Espírito e da Virgem Maria, porque é uma data que nos lembra a mais linda história de amor, de paz e perdão, de unir os corações e trazer momentos de alegria, de paz e esperança. O povo apostólico e os que estão crendo na mensagem da nossa igreja precisam dar muito valor à mensagem do Natal, da Virgem Maria, pois o Natal é dela também. Foi graças a seu imenso amor, bondade e santidade que a humanidade teve a glória e também o privilégio de receber visivelmente o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, num corpo santíssimo, que trouxe a mais preciosa doutrina, que santifica, salva e liberta os bons e humildes de coração. Prezados irmãos, que a alegria contagiante e gloriosa daquela noite de Natal possa estar sempre em vossos corações, da mesma forma que esteve naqueles 3 reis, magos e nos pastores, que tiveram a glória de contemplar o menino Jesus, Filho de Deus, nosso Rei e Salvador. Todos devem receber Jesus com a mesma alegria e gratidão aos céus que tiveram os pastores de Belém e os magos do Oriente, reconhecendo o amor e a misericórdia de Jesus por todos nós, de terem se apresentado ao Pai para vir a esta terra, a fim de salvar os homens através da sua palavra e do seu sacrifício. Lembrem-se que a vida preciosa da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo e esta Igreja Apostólica são frutos do Natal de Jesus. Portanto, é um presente de Deus para o povo e os seus filhos. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram a entender e a valorizar a noite de Natal, a amar Jesus e a Virgem Maria Santíssima de todo o coração, por ser uma data tão preciosa para os filhos de Deus, mas também glorificarmos a Deus e o seu Divino Espírito, pela vinda de Jesus e pelo preparo da Virgem Maria, jovem pura e santa, para ser o vaso do corpo precioso de Jesus. Portanto, desejamos que todos se preparem para comemorar a festa do Natal e do Ano Novo, do nosso Senhor Jesus e da Virgem Maria, com um espírito puro, santo e no desejo de sempre terem a boa vontade de viverem em paz, em harmonia com todos, sem distinção de pessoas, de raça, de cor, de posição social. Que Jesus nosso Senhor e a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo iluminem todos os corações para saberem viver a mensagem do Natal de Jesus. Irmãos, uma mensagem que fala a respeito, especialmente não somente da data do nascimento de Jesus e os fatos que se deram naquele dia, mas fala especialmente sobre a vida que deve ter o povo que entendeu o nascimento de Jesus. Porque há uma grande diferença se emocionar com a história de Jesus, conhecer a fundo a história de Jesus,
ler as Sagradas Escrituras, ter um conhecimento amplo a respeito dos fatos, saber até os pormenores e às vezes até os versículos que se encontram na Bíblia. Por exemplo, São Lucas, número tal e tal. Só isso não basta, irmãos. Isto é muito simples e o mundo todo praticamente sabe, exceto alguns países que são bastante fechados para o conhecimento de Cristo. Mas até pessoas que creem, por exemplo, em outros profetas, creem em Jesus, conhecem Jesus, sabem da sua história e da sua importância, mas só isso não basta. Crer em Jesus, se emocionar com essa história, é até de certa maneira bom, porque também não podemos ser, digamos, sem sentimentos a ponto de ouvir a história de Jesus e não nos maravilharmos com as circunstâncias, com os fatos que se deram naquela noite e naqueles dias que sucederam. Por exemplo, não consta neste boletim, mas no 8º dia de nascimento de Jesus, ele viu também um homem muito justo e temente a Deus, viu Jesus e ao pegar nos seus braços, ele contemplou a beleza de Jesus, até que inclusive entregou sua alma a Deus, dizendo: agora eu já vi a salvação, minha alma já pode descansar em paz. Então quer dizer, existiam sim pessoas que eram boas, que eram sinceras, estavam aguardando a vinda de Jesus. Mas só de fatos, irmãos, não resolve o problema. Existe e precisa que exista a ação, a transformação de vida de fato, que exista verdadeiramente a entrega nossa deste povo para Jesus verdadeiramente. Porque, irmãos, a história de Jesus por si só, e por estar escrita e por ter sido muito amplamente divulgada, ela é bem difundida por aí em muitos lugares até. Temos, por exemplo, em muitos lugares até os presépios que representam ali Jesus, a Virgem Maria, São José, alguns animaizinhos. Mas que louvor há nisto, irmãos? O mesmo local que está decorado com isso, quando chega a festas profanas, também decoram com tais festas. Que louvor há nisto, irmãos? Se não existir uma transformação clara, visível para Deus e para os homens, se emocionar com a história do Natal não basta. Se não deixarmos as coisas do mundo para viver a história do Natal, viver como Cristo viveu, viver como a Santa Avó, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso bondoso e mestre e querido e santo irmão Aldo viveram na terra, não adianta nem mesmo fazer festas e comemorar o Natal. Porque se no dia seguinte, ou às vezes até no próprio Natal, comemora-se errado, está na verdade menosprezando a presença de Jesus, está na verdade desvirtuando a sua vinda, está na verdade do outro lado e não dos pastores, e não dos reis magos. Está mais próximo do lado daqueles que queriam, inclusive, matar Jesus, porque foi dada uma determinação que os meninos de 2 anos para baixo fossem mortos, para que eliminasse o risco de Jesus viver, e por isso a fuga dele para o Egito. Então as pessoas que desvirtuam Jesus no seu próprio Natal estão mais próximas destas do que aqueles que prestam verdadeiro louvor com a sua vida nos outros dias do Natal, não somente na data. Aí sim, irmãos, podemos dizer que comemoramos o Natal com grande sinceridade. E então, depois daqueles todos os dias do ano, para que cheguemos no outro Natal, possamos então como que concluir uma etapa da nossa jornada e entregar a Jesus, Mestre, Jesus bendito, eis a minha vida. Foram 365 anos de amor ao Deus, de amor ao próximo, de amor a esta obra. Então agora no teu Natal, sim, então vamos comemorar a vitória que me deu durante toda a minha vida. E não somente no dia de Natal. É isto, irmãos, que precisamos refletir, pensar a respeito. O que eu tenho feito para ajudar Jesus a ser conhecido na humanidade, por exemplo, é uma das preocupações que temos que fazer e pensar e meditar conosco mesmos. O que eu tenho feito para cooperar com a obra de Cristo? Então, sim, eu seria como um daqueles que para Jesus levaria os presentes. O que eu tenho feito para ajudar o próximo?
ao meu irmão, seja com palavras, com uma mensagem amiga, seja com uma palavra confortante, esta sim, eu estaria do lado daqueles que visivelmente viria a estrela e conseguiria compreender que aquela estrela representa o nascimento de Cristo. E não daqueles outros que talvez até viram a estrela, acharam até muito bonito, mas não mudou a sua vida, não fez nada para entender o que aquela estrela representa. Perguntar às pessoas mais velhas, perguntar aos seus pais, perguntar às pessoas mais conhecedoras das Escrituras, o que representaria num certo dia ver uma estrela. Então vejam, irmãos, que esta diferença na nossa vida é que faz valer a pena no Natal de Jesus podermos cantar, por exemplo, hinos em adoração a Ele. Esta diferença na vida que faz, por exemplo, que dá prazer de podermos falar de Jesus e a nossa mensagem ter crédito. Fazer estas coisas é que faz na prática as pessoas que estão nos olhando ver que por mais simples que seja a nossa homenagem, por mais simples que seja a nossa comemoração, mas que tenha valor para os outros, as pessoas que nos olham. E isto que faz a diferença na vida dos que são de Jesus para aqueles que infelizmente não são. Vejam, irmãos, que seguir Jesus, amar Jesus, valorizar Jesus, estar do lado de Jesus, é de certa forma renúncia. É de certa forma, irmãos, sacrifícios. É de certa maneira perdão. É de certa forma amor, amar ao próximo. Isto sim é valorizar a mensagem do Natal, é estar do lado de Jesus. Se fosse hoje, quando os irmãos vissem uma estrela, e lógico, teria que ter a promessa daquela estrela, porque a que tinha no passado já foi cumprida. Mas quando hoje, e vou mudar a figura da estrela, mas vamos colocar uma promessa real, uma promessa que nós vimos, uma promessa que nós ouvimos, que nós temos boletins que baseiam esta promessa. Quando nós vimos que o irmão Aldo disse, esta igreja vencerá, esta igreja é vitoriosa, o que nós fazemos? Acreditamos nesta promessa ou ficamos do lado daqueles que então, mas o irmão Aldo disse, mas e aquilo outro, aquilo lá. Quando temos oportunidade de fazer o trabalho para a igreja e sabendo que esta igreja é de Jesus e nós titubeamos, de que lado ficamos? Do lado daqueles que aceitaram Jesus e não titubearam, não duvidaram e foram ver Jesus, não só ver, mas aceitaram Jesus, creram em Jesus, valorizaram o Divino Mestre? Ou do lado daqueles que na primeira oportunidade que tivesse, rejeitariam, como de fato rejeitaram alguns o nosso Divino Mestre Jesus. Então, nós temos que hoje fazer esta reflexão. Até um pouquinho antes, na mensagem da contribuição, eu falei com os irmãos. É tempo de fazermos estas reflexões. O que eu tenho feito para mim mesmo? Para minha própria alma? Que amor eu tenho por mim? Que destino eu quero dar para o meu espírito? Que caminho eu quero trilhar de fato? Preso mais às coisas do mundo ou às coisas de Deus? Que liberdade eu quero ter? Uma liberdade limitada ou uma liberdade real? Porque, irmãos, um dos conceitos da liberdade é você ter a permanência dela. Um dos conceitos de liberdade é você ter a permanência dela. Saber que você é livre, que o senhor, a senhora é livre para sempre, não por um período. Não ter aquela ideia, aquela preocupação, aquele medo de um dia esta liberdade ser cerceada. Aquela liberdade ser interrompida. Aquela liberdade ser, digamos, bloqueada para a sua pessoa. E esta liberdade que dá a longevidade da própria liberdade está só com Cristo. Porque por mais que no mundo sejamos livres, nós tenhamos o direito de ir e vir, fazer o que quiser. Porque hoje em dia podemos fazer o que quisermos. Praticamente isto, irmãos.
Há uma liberdade, como diz, irrestrita, sem limites, praticamente para todo mundo. Raros os países que cerceiam os seus atos, cerceiam os seus bens, as suas coisas privadas, raríssimos. Talvez 3, 4 no mundo todo. Mas uma liberdade no mundo hoje, o que vai acontecer em pouco tempo, irmãos? Vai existir a privação desta liberdade e depois até mesmo o seu esquecimento. Então não é liberdade, não é verdade? Agora, se nós pensarmos em liberdade com Cristo, o que essa liberdade trará para nós? A durabilidade da mesma. Porque nos céus, irmãos, é infinito. Todos os santos e anjos nos céus vivem, são vivos. A Santa Avó não disse, quando numa das vezes que ela subiu aos céus, ela disse: e lá eu pude ver aquelas irmãs com aquelas vestes que usavam no passado, vestes antigas. O que isso quer dizer? Que não morrem mais, irmãos, são livres para sempre, porque a liberdade diz respeito à vida. Alguém morto é livre? Alguém morto faz alguma coisa, irmãos? Então vejam que a liberdade, por mais que exista para as pessoas, ela é passageira, ela é temporária. Então por isso que eu disse aos irmãos, qual destino queremos dar para a nossa alma? Qual destino queremos dar para o nosso espírito? Um destino que, embora seja livre na terra, mas terá uma interrupção. E aí seremos de fato presos, aprisionados, de modo que Jesus, e uma vez, não só Jesus, nosso querido Santo Irmão Aldo até mesmo ele disse: eu não quero nem ver o que aconteceria com tais pessoas. Então do que adianta, irmãos, vivermos a vida de como quisermos, fazendo o que quisermos, da forma como quisermos, aquela coisa ser boa ou não para Deus, aquela coisa ser prudente ou não, imoral ou não moral, ilícita ou não lícita, e vamos fazendo, vamos cumprindo, vamos fazendo o que quisermos, mas ter um prazo, irmãos, ter um limite. E hoje nós sabemos inclusive esse limite qual é. Pode ser, por exemplo, 90 anos, 95 anos, 100 anos, 110 anos, mas um dia termina. Ou vivermos para sempre no reino dos céus. E olhem, irmãos, que sempre é sempre mesmo, porque nós vimos este sempre até nas palavras de Jesus, até nas palavras dos profetas. Quando eles diziam as suas profecias, o que Jesus disse? Vai passar os céus, vai passar a terra, mas as palavras não vão passar. Se palavras que foram ditas na terra, vindas de um profeta, não passam, imaginem de fato o reino dos céus, como é duradouro, perpétuo e eterno. Então vale a pena lutar, irmãos, por mais que nós abneguemos alguma coisa, por mais que a gente precise renunciar a alguma vontade própria, por mais que às vezes a gente queira aquilo, mas se não é bom, eu quero a minha liberdade acima de tudo. Eu quero a minha salvação, em outras palavras, acima de tudo. Ah, mas vai ficar feio renunciar isso. É melhor feio e salvo do que bonito para o mundo e uma alma perdida. Ah, mas eu tenho os meus colegas, eu tenho os meus conhecidos, eles já me conhecem nesse meio, eles já sabem que eu pratico estas coisas, eu não quero abrir mão. É melhor passar vergonha para o mundo e ser salvo com Deus do que fazer o mundo sorrir contigo, sendo que esse sorriso não é verdadeiro, ele não tem raiz, ele não tem lastro. Então é muito melhor, irmãos, sem sombra de dúvidas, não há nem como comparar. Não há comparação, mas é muito melhor seguir a Jesus, seguir a sua vida, seguir nossa Mãe Maria Santíssima, seguir a Santa Avó Rosa e o nosso querido Santo Irmão Aldo e viver para sempre. E olhem, irmãos, que o sempre é sempre de verdade, não é um sempre passageiro. Às vezes na terra até um pode falar para o outro, né? Eu te amo, te amarei para sempre, e não ser verdade. Pode ser que até algum fale, eu gosto muito e eu vou fazer isto para sempre, e não cumprir. Pode ser que ele faça até promessas e juras, mas não cumpre. Até porque o sempre para a terra ele é limitado também. Mas para Deus não, ele é permanente, ele é eterno. E uma vez estando lá nos céus,
ninguém tira de nós o que conquistamos. Ninguém. Ora, irmãos, Jesus mesmo disse: procurai colocar os seus tesouros onde? Nos céus. Porque a traça não rói, o ferrugem não corrói, os ladrões não minam nem roubam. E onde está o seu tesouro? Porque ali também está seu coração. Então é isso, irmãos, os princípios de Natal e também as metas para o ano novo, baseiem, pautem elas pelo princípio da fé primeiro. Eu gosto muito de usar uma coisa no meu corpo e sei que não é bom, mas no ano que vem eu não vou usar mais. Mude os seus hábitos, mude os seus atos. Custe, vai custar? Vai, mas vai te dar uma liberdade que nem preço algum do mundo poderia pagar. Eu gosto de ouvir alguma coisinha aqui, às vezes uma música, assistir alguma coisa. Eu sei que não é bom, o ano que vem eu não vou fazer mais. Eu quero ser livre de verdade. Eu quero viver com Jesus para sempre, e não só por um período. Eu não quero ser livre só na minha cabeça, porque a liberdade do mundo que faz, na verdade, é essa, uma liberdade só na mente. Só a pessoa pensa que é livre. Enquanto os anjos e os santos veem que aquilo, na verdade, é um aprisionamento. Então vejam, irmãos, que as metas e os votos que vamos fazer para o ano que vem, coloque estes votos como princípio a fé, como princípio Jesus mesmo. Custe o que custar. Se for precisar custar lágrimas, que custe estas lágrimas, mas que se transforme depois no futuro em sorriso, em alegria e uma paz perene. Mas vai custar até algum certo dinheiro, porque às vezes as minhas roupas, 90% delas não estão adequadas. Aí custaram um pouquinho. Vai custar sim, irmãos. Mas peça para a Santa Avó, tenha fé. Peça para o irmão Aldo: irmão Aldo, preciso gastar dinheiro que eu não tenho para me adequar. E faça, ele vai te ajudar a ter dinheiro para fazer. Faça sim, não duvide. Mas às vezes é uma coisa que eu tenho lá em casa, um produto, um aparelho, uma maquiagem, um negócio ou outro, vai me custar um pouquinho. Eu comprei, paguei caro, uma marca boa, joga fora. Joga fora. Largue disto. E faça a sua parte. E peça para o irmão Aldo: irmão Aldo, hoje estou deixando aqui no lixo o que representa tantos reais, mas isso não é nem 1% do que eu estou ganhando para a minha alma. Me dê força para continuar assim. E resolva, irmãos. Faça acontecer, mude de vida. Não é que só a Santa Avó e o irmão Aldo está esperando isso. Se o irmão pudesse falar com seu espírito, ele estaria dizendo assim: faça isto, eu preciso disto, eu fico melhor assim, minha alma melhora deste jeito, o meu interior melhora, eu preciso deste remédio, dai-me isto. Porque não são palavras minhas esta. O que Jesus disse? A alma luta contra o corpo, assim como o corpo luta com a alma. Orai e vigiai para resistir às tentações. Vejam, irmãos, não são palavras de um simples pastor, mas são palavras de Jesus. Este é o mestre, e esse pode nos ensinar. A alma luta com o corpo, assim como o corpo luta com a alma. Orai e vigiai para resistir às tentações. Então hoje eu tenho uma tentação, eu quero isto, quero aquilo outro, isto é mal para mim, mas eu quero. Mas então eu peço para o irmão Aldo, eu sei que isto é mal, eu sei que isso faz mal, eu sei que isso prejudica o meu espírito, me ajude, dai mais força do que a tentação, e eu vou resolver a minha vida, e vou melhorar, e neste ano eu vou ser excelente. Vou estar com Jesus de verdade, e não só num presépio, não só numa luzinha de Natal, não só também na ceia, mas vir de corpo, alma e coração para a igreja. Comemorar com Jesus com uma alma limpa, como Ele quer que nós estejamos, com a alma limpa, pura, santíssima, perfeita. Então, irmãos, que a Santa Avó, irmão Aldo, dê muita força, muita sabedoria, muita compreensão, porque às vezes mexe um pouquinho conosco. E às vezes precisamos sim dessas palavras, mas é o irmão Aldo que está dando essa oportunidade para os irmãos. Não é simplesmente só a Igreja Apostólica, mas é Jesus, é a Virgem Maria Santíssima. Eles cumpriram o ministério exatamente para isso, para que você, para que o Senhor, para que a senhora seja melhor.
sacrificaram tanto por isto, então dê valor também ao que nosso Senhor Jesus fez por nós. Amém. Nós vamos agora ouvir um hino que tem o título Louvor de Natal.
Agradeço mais uma vez, em nome do nosso querido e santo irmão Aldo, a presença, o trabalho que todos prestaram para que esta reunião pudesse chegar até agora com êxito. É o caso dos nossos irmãos coristas, nossos irmãos regentes e músicos, os irmãos solistas também, bem como os irmãos obreiros, diaconisas, todos nós que cumprimos o ministério para a igreja, nossos irmãos membros que com sua presença valorizaram esta reunião. Então recebam a bênção, a graça do nosso querido e santo irmão Aldo. Convido a todos agora a ficarem em pé, por gentileza. Nós vamos orar, rogando a bênção e a graça de Deus para esta noite, bem como agradecendo por tudo quanto Deus, nosso Pai e seus santos, tem feito por nós. Oremos. Ó glorioso e eterno Deus, nosso Pai celestial, muito obrigado por esta reunião. Muito obrigado, Pai Santo, por esta data tão linda que estamos vivendo, o Natal do Teu Filho amado Jesus. No dia do vosso nascimento, Mestre amado, que de nossa Mãe Maria Santíssima pôde dar a esta terra a grande luz que é Jesus. É verdade que aquela estrela lá no Oriente brilhou muito linda, muito forte, mas o maior brilho vinha da Senhora, Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima. Um brilho perfeito que alcançava os céus, inclusive, como um louvor, como um hino, como uma mensagem ecoando pela eternidade e alcançando os ouvidos de Deus, que fez, que cumpriu, que prometeu e também que realizou. Querida Mãe, receba nossos louvores, nossos agradecimentos por ter sido esta Mãe tão bondosa, tão perfeita, que recebeu a incumbência de ser também a nossa Mãe. Querido Mestre Jesus, honra e glória sejam dados ao Senhor neste dia tão especial, porque foi um divisor entre a humanidade antes e a humanidade depois do vosso nascimento. Também agradecemos imensamente a nossa querida e santa avó Rosa, que proporcionou que o Senhor Jesus viesse novamente a esta terra, voltasse e estivesse com o povo que fosse seu. Querido e santo irmão Aldo, receba todo o amor, com todo o carinho, com toda a esperança que há em nosso coração de encontrar o quanto antes com o Senhor, com a Santa Avó, dando vitória para esta igreja apostólica. Receba nossos sinceros agradecimentos por mais esta festa que o Senhor colocou as tuas santas mãos e permitiu que acontecesse. Irmão Aldo e Santa Avó, rogo por esses irmãos que colocaram seus pedidos nesta caixinha de oração, ou aqueles irmãos também que estão assistindo a esta reunião e estão rogando, estão pedindo, estão suplicando que o Senhor visite aquele lar, aquela casa. Às vezes estão até viajando, acompanhe a viagem deles, acompanhe, irmão Aldo, os tratamentos que estão fazendo para restabelecer a sua saúde. Irmão Aldo, às vezes estão com problemas, com dores, com dificuldades, até mesmo para andar, para respirar, para falar. E o Senhor sabe, irmão Aldo, todos os problemas que os teus filhos sentem. Conceda a eles o alívio, a graça, a cura, a paz, a tranquilidade, para que vivam bem os seus dias na terra. Santo irmão Aldo, às vezes tem algum aqui que está agora desempregado, está com dificuldade financeira, está passando com dificuldades no seu emprego, no seu trabalho, na sua empresa. Às vezes nem sabe mais o que fazer, irmão Aldo. Dê para eles uma luz, porque como o Senhor e a Santa Avó sempre disseram para nós, se o inimigo fecha as portas, Jesus abre uma janela. Quer dizer, uma saída, uma forma de escapar. Então, irmão Aldo, nos socorre os teus filhos necessitados, ajude aqueles que não têm nem mesmo um lar, não têm uma casa, às vezes não têm uma família, também estão passando por dificuldades até de se alimentar, de comer. Irmão Aldo bendito, providencie uma saída, em nome da Santa Avó, em nome de nosso Senhor Jesus. Nos lembramos até daquela divisão que Jesus fez dos pães e dos peixes, de modo que de 3 pães, 2 peixes, Jesus fez todos se alimentar. Então há este poder contigo, irmão Aldo. Se for preciso, ajude esses necessitados, as pessoas carentes e também as pessoas que sofrem no mundo. Às vezes estão num país difícil, que não tem como sair de lá. Às vezes é um país que não tem emprego, tem muita pobreza, miséria. Irmão Aldo bendito, é Natal, permita que nosso Senhor Jesus possa visitar eles, que num relance eles se entreguem a Jesus e creiam que Jesus é mesmo o Salvador da humanidade.
eternidade. E o Senhor, junto com a Santa Avó, junto com os anjos e santos, realize as obras em nome de Deus. Santo irmão Aldo, conceda a bênção para os teus filhos, concedendo um bom regresso, uma boa noite de descanso. Amanhã um excelente domingo, irmão Aldo, entre familiares, entre irmãos, e que possam se regozijar pela vinda de Jesus e pelo preparo do novo ano. Assim sendo, declaramos esta reunião encerrada para a glória e honra do nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos, um bom regresso e até a próxima oportunidade.